Olá, estamos no ar com o programa OAB Nacional. Confira agora o que foi notícia na Ordem dos Advogados do Brasil. Vitória da advocacia. CCJ da Câmara aprova projeto que criminaliza o desrespeito às prerrogativas. OAB participa de seminários sobre independência e ativismo judicial. Ordem firma termo de cooperação para a troca de informações com o Tribunal Superior Eleitoral nas próximas eleições. E mais, Ordem dos Advogados do Brasil realiza ato de desagravo durante a 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Tudo isso você confere agora no programa OAB Nacional. Mais uma vitória para a advocacia brasileira. Com 45 votos favoráveis e somente 3 contrários, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que criminaliza o desrespeito às prerrogativas da advocacia. O projeto já foi analisado no Senado Federal e, após grande empenho da OAB, foi aprovado em votação unânime. Cabe agora apenas a sua aprovação no plenário da Câmara dos Deputados para, assim, coibir os inúmeros casos de desrespeito de prerrogativas da classe por parte do Estado. Veja na reportagem. Um dos temas prioritários da OAB avançou no Congresso Nacional. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que tipifica penalmente a violação de direitos ou prerrogativas da advocacia. Foram 45 votos favoráveis e somente 3 contrários. Hoje não há pena para o descumprimento da lei que existe desde 1994. Para a advocacia, a proposta em tramitação preenche um vazio na legislação brasileira e funciona em respeito das prerrogativas dos advogados e advogadas. Isto é perseguido pela Ordem dos Advogados do Brasil desde o início da sua instalação, porque a OAB tem como missão primordial, prioritária, exatamente fortalecer a atividade profissional do advogado. E com a aprovação desta lei, que criminaliza o desrespeito às prerrogativas da profissão dos advogados, nós estamos fazendo exatamente isso. É mais uma vitória histórica, é mais um passo muito importante que nós estamos dando para a finalização deste projeto e, posteriormente, a sanção. A aprovação do projeto teve o esforço de todo o sistema OAB e representantes da classe que trabalharam para esclarecer os propósitos do texto aos parlamentares. O presidente da CCJ reconheceu a importância do projeto para a advocacia e destacou que a atuação da OAB foi imprescindível para a aprovação. Foi um ambiente muito tranquilo, de um debate muito democrático na Comissão de Constituição e Justiça, de um dos projetos importantes para a advocacia brasileira. Talvez o mais importante no cenário da advocacia nacional, que é o da criminalização da violação das prerrogativas dos advogados. Foi realmente um placar muito significativo de aprovação desse projeto na CCJ, que segue agora para o plenário da Câmara dos Deputados e, se aprovado, vai à sanção do presidente da República. Então, repito, foi uma grande vitória da advocacia brasileira, capitaneada pelo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente Cláudio Lamarck, também do vice-presidente, que teve um papel fundamental nisso, meu conterrâneo de Minas Gerais, Luiz Cláudio da Silva Chaves. Então, foi uma grande vitória da advocacia, uma das grandes vitórias dessa nossa legislatura. Eu que tenho muita honra e muito orgulho de ser egresso da OAB, onde fui conselheiro estadual, conselheiro federal, presidente de comissões e hoje estou no parlamento a defender os interesses da advocacia brasileira. Após a votação, o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, Charles Dias, disse que o projeto representa o reequilíbrio dos atores do processo judicial. Ter uma norma apenas como conteúdo programático, norma regulamentar, sem que esta norma imponha alguma sanção, ocorre como vinha ocorrendo até agora. Agora, com a criminalização da violação das prerrogativas, então o Conselho Federal cumpre com mais uma promessa, com mais uma proposta que havia defendido, que é a de valorização da advocacia e de defesa das prerrogativas do advogado. O projeto segue agora para o plenário da Casa, onde vai ser discutido e votado por todos os deputados federais. Se aprovado, vai para a sanção presidencial.
O Superior Tribunal de Justiça sediou o seminário Independência e Ativismo Judicial – Desafios Atuais, organizado em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça. Debatendo a atuação do Judiciário em decisões das esferas legislativas, como questões de saúde pública e educação, o Congresso reuniu juristas, especialistas e profissionais de imprensa. A OAB também participou. O Superior Tribunal de Justiça sediou o seminário Independência e Ativismo Judicial – Desafios Atuais, organizado em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça. O evento debateu a possibilidade de o Judiciário continuar a decidir sobre temas que, em tese, são de competência do Legislativo, como questões de políticas públicas e desenvolvimento social. Para o presidente da Ordem, que esteve na abertura, é fundamental o debate do assunto, já que se baseia na Constituição Federal. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, defendeu o ativismo como dever dos magistrados. E é preciso que o juiz, ao falar, seja a manifestação do direito, não a sua vontade. Atua o Poder Judiciário, ativa-se o Poder Judiciário, para que a injustiça não prevaleça. Entre os palestrantes estiveram ministros do Supremo Tribunal Federal e do STJ, juristas, jornalistas e acadêmicos para debater o tema. A OAB e o Tribunal Superior Eleitoral vão trabalhar juntos na fiscalização das eleições do ano que vem. Um termo de cooperação foi assinado entre o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, e o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes. Mais transparência para as eleições de 2018. A OAB Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, assinaram um termo de cooperação técnica para a troca de informações sobre os profissionais de advocacia assinarem as prestações de contas apresentadas à Justiça Eleitoral. O papel da ordem será o de confirmar os registros de advogados e advogadas e constatar as atividades desses profissionais nas seccionais da ordem. Isso já é uma parceria de longa data, ministro Gilmar, que o Conselho Federal da OAB tem com o Tribunal Superior Eleitoral, justamente visando o melhor funcionamento das eleições gerais. O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, reconheceu a atuação da OAB no processo de fiscalização das eleições e afirmou que a parceria vai beneficiar toda a sociedade. Damos mais um importante passo nessa busca pela lisura das eleições. Estamos certos de que o engajamento do Conselho Federal nas ações preventivas para obter os melhores resultados nas prestações de contas eleitorais será fundamental para a transparência e a efetividade de todo o processo de fiscalização. Sem dúvida, uma parceria estratégica que beneficiará a toda a sociedade brasileira e em muito contribuirá para o êxito das eleições de 2018. Muito obrigado a todos. Obrigado ao OAB. O Prêmio Inovare reconhece há 14 anos práticas e atividades inovadoras, criativas e com resultados comprovados dentro do sistema de justiça do Brasil. Neste ano, 6 projetos foram vencedores, entre mais de 710 inscrições. A OAB é uma das realizadoras do prêmio. Confira. O Supremo Tribunal Federal sediou a 14ª edição do Prêmio Inovare. A premiação busca reconhecer e disseminar práticas transformadoras que se desenvolvem no sistema de justiça do Brasil. Neste ano, 710 projetos concorreram, o segundo maior número de inscrições do Inovare. Foram 6 categorias: Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Justiça e Cidadania. O presidente nacional da OAB entregou o prêmio na categoria Advocacia. A vencedora foi a procuradora Roberta Arabiani, com o projeto Responsabilidade Compartilhada, uma via para a humanização do sistema prisional e para a proteção social. A nossa iniciativa foi, enquanto Procuradora do Estado, juntar todos os principais atores do sistema prisional, o pessoal que atua na ponta, todos os juízes da execução criminal, da Vara de Execuções de Porto Alegre, todos os promotores, Defensoria Pública, representante da OAB e a Superintendência dos Serviços Penitenciários, para montarmos um presídio que cumpra fielmente a Lei de Execuções Penais e possa ressocializar os presos que querem sair do crime. Nesta edição do Inovare,
A prática Meninas que Encantam, que combate a discriminação LGBT dentro dos presídios em Fortaleza, no Ceará, foi o destaque. A Ordem dos Advogados do Brasil manifestou preocupação sobre as privatizações sugeridas pelo governo. A entidade argumenta que os processos não podem ser feitos sem que a sociedade discuta o tema. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil expressou preocupação com o atual processo de privatizações. Segundo o documento assinado pela diretoria da OAB, a sociedade brasileira não pode mais admitir que, como forma de obtenção de resultados orçamentários, o governo venha a realizar vendas do patrimônio nacional de forma assodada, posto que as empresas públicas e de economia mista não são somente instrumentos reguladores de mercado, mas também são fomentadoras do desenvolvimento econômico e social, especialmente nas regiões menos favorecidas. Ainda segundo o texto, a diretoria do Conselho Federal da OAB, juntamente com a sua Comissão Especial de Advocacia em Estatais, manifesta preocupação com os termos do decreto número 9188 de 2017 quanto à sua constitucionalidade, por aparentemente ferir a exigência da ampla publicidade e da garantia da moralidade. No encerramento da nota, a OAB informa que vai adotar as medidas necessárias para que se instaure uma grande discussão com a sociedade sobre o tema, propondo, se necessárias, as medidas jurídicas cabíveis para garantir a transparência de todo esse processo. A íntegra da nota você confere no site do Conselho Federal da OAB. A diretoria da Associação Brasileira de Advogadas, a ABRA, tomou posse em cerimônia realizada na sede do Conselho Federal da OAB. O evento contou com a presença de magistrados, diretores da OAB, empresários e centenas de advogados e advogadas. A presidente da ABRA, Meire Lúcia Gomes Mota Coelho, reforçou em discurso a importância das mulheres se candidatarem aos cargos diretivos da ordem. E nessa edição a gente não poderia deixar de falar sobre a Conferência Nacional da Advocacia. No dia da abertura do evento, o presidente Cláudio Lamáquia deu uma entrevista coletiva à imprensa e falou sobre o posicionamento da ordem sobre o atual momento vivido no país e o papel da advocacia nesse contexto. A crise ética e moral vivida no Brasil foi destaque na fala do presidente nacional da OAB à imprensa durante a abertura da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Segundo ele, os operadores do direito devem, mais do que nunca, contribuir para a sociedade, atuando como agentes de transformação. Todos nós, antes de sermos advogados, somos cidadãos e queremos ver, sim, a superação da crise que nós estamos vivendo hoje. Esta é, sem dúvida nenhuma, o principal foco que nós temos hoje na Conferência Nacional da Advocacia. A abertura da conferência reuniu os milhares de inscritos, todos atentos aos discursos de grandes autoridades. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, foi uma delas. Em seu pronunciamento, ela destacou a atuação da OAB em favor da cidadania como a guardiã da Constituição. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, prestigiou a abertura da 23ª Conferência Nacional da Advocacia e, em discurso, relembrou a primeira conferência, realizada em agosto de 1958, ano em que o país vivia eleições gerais e começava uma democracia. Na avaliação da presidente do STF, de lá para cá muita coisa mudou na sociedade, especialmente por conta da crise que o país enfrenta. No entanto, ela destacou que, mesmo diante desse cenário, o compromisso da advocacia em defender os direitos fundamentais dos cidadãos permanece o mesmo ao longo de toda essa trajetória. O que vincula o momento daquela primeira conferência com esta, no qual tem espaço esta 23ª conferência, que agora se inicia, é o traço de compromisso da diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, daqueles que compunham a advocacia brasileira, com os que hoje exercem essa profissão. Sem direitos fundamentais não há vida digna para quem quer que seja. Esta é a luta constante dos advogados brasileiros, que foram sempre os primeiros a estabelecer
formas e caminhos para se lutar para que eles fossem conquistados e principalmente exercidos por todos. Em algumas passagens da história, esta defesa fica mais sensível, eu diria mais aguda e mais, principalmente, urgente. E é exatamente por isso que uma conferência como esta tem uma importância singular na nossa história. A ministra elogiou ainda o tema da conferência e disse que a entidade é de extrema importância para o Brasil, uma vez que a OAB, segundo ela, nunca se deteve diante de qualquer período que o país viveu, fazendo tudo o que estava ao alcance para resguardar os pilares da democracia. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia reuniu 20 mil participantes e, além dos 40 painéis, o público marcou presença na feira. Uma grande estrutura foi organizada para acolher 254 estandes. Mais de 20 mil inscritos. Para acompanhar a extensa programação de palestras e debates, uma feira com 254 estandes trouxe aos participantes oportunidades de negócios, aperfeiçoamento profissional e a chance de conhecer de perto o trabalho de seccionais da Ordem dos Advogados. Shows, lançamentos e divulgações de livros e serviços complementaram a programação da feira. Além de momentos de descontração, causas importantes para a advocacia foram lembradas e, pela primeira vez na história das conferências, um estande dedicado às prerrogativas profissionais da classe foi montado no espaço do evento. Nós tivemos um estande que funcionamos a toda hora, desde que abriu a conferência, com palestras de colegas nossos do sistema de prerrogativas, falando de todas as temáticas de prerrogativas. Nós transformamos o nosso estande de prerrogativas no solo sagrado das prerrogativas, da defesa da Constituição, da defesa do direito de defesa. Transformamos aquela esquina ali numa barricada de resistência democrática. A violação das prerrogativas é, lamentavelmente, uma realidade no dia a dia do exercício profissional de advogados e advogadas de todo o país. Preocupada com a questão e a defesa da classe, durante a conferência, a OAB organizou atos de desagravo a alguns desses profissionais que tiveram seus direitos violados. A valorização e o respeito às prerrogativas da classe é luta constante da atual gestão da Ordem dos Advogados do Brasil. E com os crescentes casos de ataque às garantias de advogados e advogadas, pela primeira vez na história das conferências da OAB, um ato de desagravo foi realizado no evento para 3 profissionais que tiveram suas prerrogativas violadas. Este é um dos atos mais simbólicos que a Ordem dos Advogados do Brasil, que o Conselho Federal da OAB poderia realizar para deixar claro, de forma definitiva, que nós não aceitamos e não aceitaremos jamais qualquer desrespeito às prerrogativas da nossa profissão. Para deixar claro que em um nós somos todos e que em todos nós somos um. Nós somos hoje mais de 1.100.000 advogados e advogadas brasileiros. Nós temos que colocar esta força em defesa da nossa democracia. A advogada Pamela Amaral foi criticada por um desembargador pela roupa que usava durante uma sustentação oral no TRT de Goiás. Nós temos um decoro forense a cumprir. A atividade do advogado requer esse decoro também. A senhora tem que dar altura na forma, na aparência com o exercício dessa atividade. Certo? Fórum, isso aqui é todo feito de simbologia. Olha aquelas bandeiras de simbologia lá. Olha as nossas togas aqui. A que a senhora vai vestir aí. E a senhora vem fazer camiseta, fazer uma sustentação oral de camiseta, doutora. Data máxima vem, se for para fazer, eu saio. A presidente da seccional da OAB em Alagoas, Fernanda Marinella, falou em nome da advocacia feminina e comentou as situações pelas quais as advogadas são submetidas nos órgãos da justiça. Vivemos no país um momento muito difícil no desenvolvimento do nosso trabalho e da nossa profissão.
Falamos das mulheres advogadas que vivem violações de prerrogativas, seja no atingir da sua privacidade, vistoriando sua bolsa, que ali guarda os seus segredos e as suas informações mais íntimas. Mas vivemos mais do que isso, a violação das prerrogativas das mulheres advogadas, que são julgadas pela roupa que ela veste. Nós, mulheres advogadas, que desenvolvemos o nosso trabalho com tanta dignidade, com tanto compromisso, com tanta responsabilidade, não podemos admitir sermos julgadas pelo simples vestido que nós estamos vestindo. Já o advogado Valmir da Cunha sofreu graves consequências ao ter suas prerrogativas violadas. Ele foi vítima de um atentado à vida quando uma bomba explodiu em seu escritório, dilacerando parte de sua mão esquerda. Ele foi nomeado para integrar a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas. Nós não podemos desistir de lutar diariamente no combate sistemático contra as violações das prerrogativas, pois assim, cada advogado nesse rincão brasileiro, exercendo com rigor e com liberdade o exercício desta nobre profissão, que é mais do que uma profissão, é um sacerdócio. Porque advogar é exercer a voz do cidadão perante o Poder Judiciário. E na medida em que esses ataques, essas violações às prerrogativas, os ataques à integridade física, psicológica, o ataque à vida dos advogados, é um ataque à dignidade do Poder Judiciário. Outra desagravada foi a advogada Raquel Gomes da Cruz, que após sofrer abordagem inadequada, foi presa e coagida por policiais militares. Além deles, outros 2 advogados, mortos enquanto exerciam a profissão, foram homenageados no ato. Roberto Luiz Caldar e Danilo Sandes foram representados pelas mães. Entidades internacionais de direito também participaram da 23ª Conferência da Advocacia e aproveitaram a ocasião para se reunir com o presidente da OAB Nacional. O maior evento jurídico do mundo é uma oportunidade de intercâmbio entre organizações de direito de diversos países. No primeiro dia da Conferência Nacional da Advocacia, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, recebeu uma visita de cortesia da presidente do Conselho Geral da Advocacia Espanhola, Victoria Ortega. Outro encontro que marcou o dia foi com o presidente do Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul, o COADEM, Oscar Paciello. No encontro, a OAB se colocou à disposição da entidade para trabalharem juntos em debates e projetos jurídicos. No encerramento da conferência da OAB, foi realizada também a entrega do 5º Prêmio Evandro Lins e Silva, que tem o objetivo de estimular e incentivar a produção acadêmica e literária. O advogado e jornalista paulista Carlos Murilo Biagioli, autor da monografia intitulada O Direito à Informação e a Liberdade de Imprensa em Defesa dos Direitos Fundamentais e da Democracia, recebeu o prêmio Evandro Lins e Silva das mãos do presidente Cláudio Lamáquia e do diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, José Alberto Simonetti. No trabalho, Carlos Murilo defende que a liberdade de expressão é um direito vital para a democracia e não deve nunca ser cerceado. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima.